Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, nesse momento agora eu vou apresentar um vídeo, do qual eu já falei com vocês. Eu faço os vídeos, mas faço tudo dentro das normas da Bíblia. Não faço nada para ofender ninguém. Não gostaria de ofender, não gostaria, mas gostaria também de ajudar alguém. Quando eu ajudo alguém, eu posso estar ajudando você também. Porque adiante você vendo as consequências da vida, você vendo os malefícios, você pode colher também as coisas boas também. Não é difícil você mudar de vida, não é difícil você mudar de opinião. Para você mudar de opinião é fácil. Se todos nós fizéssemos a caridade, ninguém estaria no sofrimento do mal. Porque se você acolhe um, é menos um que está no sofrimento. Dentro dessas possibilidades de que eu a vejo, eu estou tentando ajudar um ou dois, mas se você também ajudar um ou dois, após esse um ou dois, cada um ajudando um, poderemos ajudar bastante gente. Então, eu não estou te ofendendo, pastores, padres, líderes religiosos, não. Eu estou no mesmo caminho seu, só que eu vou pelo caminho mais diferente. Eu estou indo não pela lei de Moisés, mas sim pela lei, pela a graça, que é o Espírito. O Espírito é o quê? O Espírito é a graça, é divina, é coisas do Pai e não do passado, é do presente. Porque quando o Filho veio, vocês bem sabem, que ele falou, retiras o primeiro e estabeleceis o segundo. As leis de Moisés foram extintas após que Jesus falou, Pai, está tudo consumado. A esse momento, as cortinas se abriram, as pedras se fendou e o Pai subiu. Nesse momento, acaba o Velho Testamento e começa o Novo Testamento a partir deste momento que as pedras se fendaram. Jesus subiu ao céu. Então, o seu Espírito é o que está entre nós, ou seja, está em nós, acabando aquela lei, que era a lei física e a lei material. Essa que foi feita pelo homem, que o Filho não veio para mudar o que o Pai fez, mas sim o que o homem fez. Desse momento para frente, eu peço para vocês, encarecidamente, eu vou mostrar aqui uns vídeos pequenos, que eu não tenho estudo, eu não dou conta de salvar no computador. Eu fiz aqui o que eu podia, porque eu trabalho sozinho, eu não tenho curso de computação, não tenho nada. Eu faço o mínimo aqui que eu posso e vou transmitindo o meu sentimento, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Não, se eu puder ajudar uma pessoa, eu não vou tirar dele um centavo. Se eu não puder ajudar um centavo, eu fico neutro, mas não falo nada. Mas adiante do conhecimento que eu tenho da palavra, que eu vou estudando aos poucos, eu sei que eu posso transmitir para alguém. Porque assim como Deus me deu inteligência de eu aprender, eu posso também ajudar você também, que está dentro da área que você não compreende, de que nós temos que ajudar. Nós vivemos a lei do Filho, a lei da graça, e não a lei material, a lei de Moisés. Então eu vou mostrar esse vídeo para vocês, eu quero que vocês me desculpem se eu lhe ofendi, mas também se eu puder ajudar, você agradeça, não a mim, a Deus que me deu inteligência para poder ajudar alguém necessitado. Siga o vídeo que você vai ver agora. Veja aí, essa é a data em que Jesus nasceu. As letras são muito pequenas, mas aqui já confessa que ninguém sabe a data em que Jesus nasceu, se foi 3 anos, se foi 5, foi 7, uma confirmação pequena de que Jesus nasceu 7 anos após o ano negativo. Mas aqui nesse texto já fala de que o rei Herodes já havia morrido. Como é que nesse tempo, em setembro, ou seja, em dezembro, pela data do calendário daquela vez, o tempo era muito chuvoso e não tinha condições de que ninguém fosse fazer o recenseamento. Então está descartado que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, assim como explica a Igreja Católica ou outras entidades religiosas. De que naquele tempo, quando Jesus nasceu, eles faziam os obreiros, ou seja, aquele pessoal que trabalhava como pastor, eles trabalhavam vigiando ovelhas. E nesse tempo dessas vigílias, não existia nem uma possibilidade de que tivesse alguém vigiando as ovelhas, porque lá o tempo de chuva era muito pesado, o povo ficava todo recolhido, porque não tinham condições de sair para trabalhar. Então, nem tanto condições de eles saírem para fazer o recenseamento, porque a chuva nesse tempo era torrencial, muito forte, da qual impedia a transação das pessoas por esses caminhos. Outra possibilidade do local de nascimento de Jesus.
O pobrezinho nasceu em Belém. Assim fala as canções, as músicas que eles fizeram. Mas essa possibilidade que ele nasceu em Belém é um estudo que foi feito pelos os evangelistas, de que ele nasceu em Belém, mas outras controversões de que ele não nasceu em Belém, ele nasceu em Nazaré. Mas essa parte aí de que vem essa controversão de Lucas, de Pedro, de João, ela é totalmente, foram escritos, mas sem ter o fundamento. Nós falamos assim que os profetas foram ungidos por Deus, e essa ungição de que traz que nós acreditamos de que foi acontecido. Mas algumas das vezes eles fizeram por sua conta própria o que foram pensando na que vinha na mente dele. Então nós descartamos de que Jesus nasceu em Belém, e de que Jesus nasceu naquele dia 25 de dezembro, porque a data 25 de dezembro é uma data mita, de que não era ali concedido a possibilidade dele ter nascido naquela data e nem naquele local. Que essa data 25 de dezembro ela vem sendo muito antes contemplada desde o tempo de Noé, de que a data 25 de novembro ela vinha, era o deus mita que existia naquele tempo. E ela foi sendo contemplada, e após a esse tempo, quando veio a Bíblia, eles quiseram para fazer um tempo de festa mais solene e passar essa data para 25 de dezembro, do qual não há possibilidade nenhuma e nem consta em documento nenhum que Jesus nasceu em 25 de dezembro, mas sim talvez no final de setembro e início de outubro. Jesus, mitologia ou histórico? A essa parte que nós viemos merece uma divulgação do fragante do papiro, para que no egípcio consta alguns documentos que Jesus nasceu de 2 a 4 anos, mas na Bíblia consta que Jesus nasceu 7 anos negativo ainda e antes do ano 0. Pela Bíblia consta que Jesus não morreu com 33 anos, mas sim com 40. Agora, esses documentos aqui traz outra dificuldade, porque realmente ele poderá ter nascido antes dessa data, de que falamos assim, Jesus viveu 33 anos. Não, Jesus poderá ter vivido mais anos. Outra história que consta aqui, Jesus foi casado, porque tem uma parte que Jesus fala minha mulher, em vez dele falar mulher. Tem as contravenções das Bíblias, várias Bíblias são uns documentos de que nós não sabemos se realmente são verdadeiros ou não, porque ele foi documento, mas ele foi falado e depois foi lembrado por alguém que foi escrevendo, mas não na hora que Jesus falava, na hora dos acontecimentos, eram todos escritos, já igual nós fazemos uma ata de uma reunião. Não era assim, era passado por via oral e depois foram escrevendo. Então, por isso nós falamos assim, Pedro, ou seja, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo e todas essas, e voltando falando dos 4 evangelhos que existem. Após esse tempo que Jesus foi embora, que eles vieram relembrar o que Jesus fez e foram contando as histórias. Mas muitas das coisas foram esquecidas e outras foram trocadas o sentido, porque ninguém consegue guardar todos esses assuntos assim para afirmar passo a passo, pingo por pingo e por i. Então tem constando aqui, fala que Jesus foi casado, mas em outros documentos não há escrita nos livros de que foram feitos, de que possa existir uma tinta exclusiva àquela tinta que foi escrita, os manifestos, papel, igual vocês viram aqui que foram escritos, que não dá para ver direito, que esses mais são muito antigos. Eu estou fazendo aqui também pela internet para vocês verem que eu não estou falando arneira, estou falando a realidade do qual eu estou estudando aqui, que depois eu vou passar em vídeo para vocês. Daqui, ó, vocês estão vendo que eu estou na internet. Então vamos contando para frente aqui agora mais alguma coisa dos acontecimentos. Isso aqui, Jesus, mitologia. Então, nós lendo essa história de Jesus aqui, nós vamos analisar de que realmente Jesus não era essa imagem daqui. Poderia ser cabelo diferente, cor diferente, altura diferente. Esse aqui já foi feito algumas coisas através de tempo posterior, que Jesus não existia, ou seja, Jesus não era essa caricatura. Jesus poderia ser diferente, ou
quase parecendo com esse aqui. Então isso aqui é os estudos dos professores que vêm fazendo, os teólogos, vêm fazendo a especulação, igual Pedro e Paulo, todos eles trabalhavam e foram fazendo isso, relembrando do que poderia acontecer, igual observa o padre Pedro Gilberto Gomes, ele dá uma versão diferente. Nos pontos, ele vem e desmente o que está escrito nos evangelhos. Ele fez diferente. Então, quer dizer que eu falo para vocês, já falei nos outros filmes, que a Bíblia foi modificada. E realmente ela é, porque cada um que entra, ele tem um ponto de traduzir aquilo ali e tem um ponto de concentração de que ele pensa em maneira diferente. Porque se todos nós formos pegar o mesmo texto, formos ler e falar sobre ele, fazer uma redação sobre ele, nós fazemos com um sentido diferente, palavras diferentes e um segmento diferente de que pode um ir para o sul e outro ir para o norte. Isso aí é o que eu falo para vocês. Local de nascimento de Jesus Cristo, vocês já viram aqui no outro filmezinho. Vamos pegando aqui agora a data de nascimento, do qual não conferem. A aparência de Jesus, igual eu falei para vocês lá, ele poderia ser diferente, porque poderia ser um Jesus mitológico ou um Jesus histórico. Porque realmente não tem as fotos original de Jesus Cristo, não tem aonde ele andou, aonde ele pisou, aonde ele veio, aonde ele... Então, tudo é relembrado o que foi acontecido, os milagres que Jesus fez, o que eles não fez. Então, isso aí tem muita coisa que é alterada, porque nem 100% ela foi passada oralmente, por palavra que eu estou falando aqui, para ser passada, para ser escrito novamente. Igual eu falei para vocês, não existia, nesse tempo, uma pessoa que fazia ata, tudo que ele falava, ele escrevendo, porque se for escrever, era muitos milhões de letras e gastaria muito tempo e muito papel, que igual naquele tempo era escrevido nas tábuas, no couro, isso e aquilo, gastaria muita coisa. Então, eu lembro para vocês, Jesus existiu, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, e é o nosso conhecedor, o nosso padroeiro, que nós sabemos que ele é a autoridade do Altíssimo, é a autoridade maior a que teve aqui na Terra. Mas nós não podemos muito acreditar em muitas coisas que estão aqui, porque muitas coisas foram mudadas. Maria Madalena. Maria Madalena é uma personagem mais polêmica ainda, de que pode vir nessas seguintes. Aqui em Lucas está falando, Lucas 7, 36, 47. És a mulher da cidade. Então vocês vão pegar esse lá em João, em Lucas, vocês vão ler aqui, ó, Lucas, não dá para ver direito não, mas vocês vão ler em Lucas 7, que fala sobre a mulher. Então, esses passados que vieram passando, tem os fatos que a Bíblia fala que é verdade, e tem as outras coisas que são polêmicas. Nós pensamos assim, eles foram ungidos por Deus, esses que fizeram a Bíblia. Mas eles também tinham direito de pensar coisa diferente. Igual alguns evangelhos, algumas cartas que tinha, eles pegaram os mesmos, fizeram as mesmas cartas, com palavras diferentes. E outros são bem têm contradição muito grande, de que nós não sabemos essas contradições, de onde veio e nem para onde vai. Então, como é que nós vamos falar essa que é a verdadeira? Não podemos falar isso, que essa que é a verdadeira. Porque essa verdadeira pode ser que nós falamos que não, e pode ser da outra religião que escolheu outra que pode ser verdadeira. Então, eu falo para vocês, nós devemos acreditar que Jesus existiu, Jesus existe ainda lá junto com o Altíssimo, ou seja, ele é o próprio Altíssimo. Mas não podemos complicar, brigar, falar do outro sem sabermos se nós estamos certos. Então, o próprio Jesus falou, não julgares para que não seja julgado. Matrimônio. Jesus em mitologia e o Jesus histórico. Aqui consta de que o catecismo fala sobre Jesus solteiro e nenhuma pessoa compreende de que Jesus era casado. Mas há dúvida, porque eles tinham naquele tempo, ou seja, criaram agora no século XVI, de que Maria Madalena era uma suposta concubina de Jesus, ou seja, um amante de Jesus. Mas cá na frente, o padre Pedro Gilberto, ele já fala que não, era normal, que Jesus tinha muitos seguidores, e como os de hoje também, tem várias mulheres que trabalham, andam juntos, isso e aquilo, mas Jesus não teve nenhum contratempo com
ou seja, algum romance com Maria Madalena, mas pela língua do povo, que vocês sabem, as fofocas são maiores, consta que Jesus era amante de Maria Madalena. Agora, no Jesus histórico, o papiro dá referência a uma suposta esposa de Jesus, se põe essa versão tradicional da Igreja Católica. A Igreja Católica, falamos assim, até o século XVI, os padres eram casavam. Está escrito aqui nesse documento, se vocês quiserem, vocês vão lá e vão olhando novamente, que vocês vão ver que Jesus até no ano 16, os padres eram casados. Mas com essa tradição aqui, ou seja, através do apóstolo Paulo, eles descobriram alguma coisa de que Jesus não foi casado, Jesus mantinha o celibato. E o celibato é o quê? Aquele que não pode casar, e ele não era casado. Então a Igreja Católica proibiu os padres de casar porque eles representam Jesus. Eles representando Jesus, eles tinham que seguir o mesmo caminho de Jesus. Como é que eu posso ser um assaltante e representar uma entidade de caridade, uma entidade de boa, que faz caridade, de graça e aquilo? Então, não daria certo. Então, os padres foram proibidos de casar no ano 600, igual está nos documentos aqui, não dá para vocês verem, mas eu estou mostrando. Se vocês quiserem, chega em casa, pega essas imagens aqui da internet e vocês vão achar esses assuntos todinhos, do qual vocês vão estudar, passo por passo, e acreditar de que eu estou certo em várias coisas que eu já falei. Judas, vamos tratar agora de Judas. Judas, na linguagem popular, chama-se, alguém disse Judas, onde é um confessor. Que Judas, ele, constando aqui pelos estudos, eu sabia que Judas tinha evangelho, mas só que eu estava procurando muito para saber onde que se existia realmente o evangelho de Judas. Judas, existia o evangelho dele. Judas, ele fazia tudo que dava certo, que ele podia escrever, ele escrevendo sobre a vida de Jesus. Mas a Igreja Católica, ela te retirou esse livro, esse evangelho, que ela não usa, ela usa só 4 evangelhos. Marcos, João, Lucas. Então, vamos ver aqui agora. Essa tradição foi prevista durante o tempo que Jesus andou na terra. Judas, aqui nos documentos, Judas não traiu Jesus. Jesus que pediu para Judas que entregasse a ele, porque lá na ceia está escrito, algum de vocês vão me trair. E ele pegou e entregou o primeiro pedaço do pão, ou seja, entregou alguma coisa para ele, porque na Bíblia fala uma coisa e aqui fala outra diferente. Mas ele pegou e apontou como era Judas, aquele que iria me trair. Sim, certo. Foi achado uns documentos para o ano 1700, mais ou menos, que trouxe umas novas provas sobre o Evangelho de Judas. Acharam uns documentos do qual tinham as tintas que conferem com aquelas tintas daquele tempo. Então, de acordo com isso, Judas era um evangelista. Só que a igreja excluiu esse evangelho, que não consta ele nem na Igreja Católica e nem nas outras igrejas protestantes. Não consta esse documento de Judas. Assim como eu vou pegar mais para frente ainda, do qual dos evangelhos, ele chegava quase a 35, era de 36 a 35 evangelistas que tinha, que fazia evangelho. Mas esses evangelhos foram todos excluídos. Nos estudos que eu estou fazendo, eu ainda vou buscar para vocês muitas das coisas de que a antiguidade não nos vai interessar. O que nos vai interessar agora é de que nós somos filhos de Deus. Temos que seguir o Jesus, o Filho do Altíssimo, e seguir o Altíssimo foi aquele que nos deu o céu, a terra e a vida. Porque nós falamos assim, não deles, ou talvez uma mentira, igual eu vi um cientista falando aqui agora que lá em Uberaba acharam uma rãzinha, uma gia, um sapinho bem pequenininho, de 70 milhões de anos. Gente, aí nós temos que acreditar. Mesma coisa aqui na Bíblia. Se eles fizeram, falou que é isso e aquilo, nós vamos ter que acreditar também. Mas eu só peço para vocês, não acreditem nessas façanhas, nessas coisas. Busque realmente o Criador, é o Filho de Deus, aquele que veio, se tornou carne, viveu entre nós e voltou para o seu trono, onde ele está. Está bem escrito. A ti apresento aquele que fez o céu e a terra, te deu o ar, a vida e tudo, e não habitará em templo feito pela mão do homem, e nem viverá, e nem necessitará
Yes. 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 Yes.
necessita de ajuda, se servir pela mão dos humanos. Então, vamos deixar muitas das coisas dessas práticas que eles fazem, com esse tempo, com isso e aquilo, e vamos viver realmente o Jesus, o Filho do Altíssimo, que é aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos viver a graça que é o Espírito, a graça é a caridade. Então vamos deixar de muitas das coisas que nós seguimos da lei do homem e vamos seguir a graça, o Espírito, que é o Pai. Aqui temos a parte, Judas Iscariote e seu evangelho. Aí vem muitos, tem 120 comentários sobre isso aí. Então são várias coisas, tem os nomes aqui, tudo em inglês também, que eu não entendo. Essa foto aqui, ela é uma foto ilustrada. Isso aqui foi feito após, seria Judas beijando Jesus, do qual ela foi feita há muitos anos após, que até está em foto. Então, quer dizer, que nós não sabemos, pelo que consta o documento atrás, se realmente Jesus era essa pessoa aqui, ou era isso. Aqui são atores que fazem essa foto, mas nós temos que acreditar como foi Jesus, ou seja, Jesus é esse homem aqui. Então, vem aqui os vários comentários, Samuel fala sobre Judas, e vem, vocês vão estudando aqui. Isso aqui é muitos documentos que tem aqui, muitos e muitos mesmo, que vocês estudando pouco, vocês não vão conseguir chegar lá. Então, gente, eu peço para vocês, antes de me criticar e falar que eu estou mentindo sobre alguma coisa que eu falo, não. Eu estou falando o que eu falo, é sobre o que eu estudei, é a verdade que eu não traria aqui para mentir para vocês sem que eu não estivesse estudando. Estou mostrando para vocês aqui que eu estou estudando realmente e para poder passar para vocês o que eu estudei. Não estou passando para vocês qualquer coisa que vocês viram que eu falei no meus filmes lá. Se quiserem processar, vocês podem, mas está dentro da Bíblia ou dentro dos documentos anteriores que vieram e que vem ainda, que eu estou pesquisando mais, vou falar muita coisa sobre isso. Não estou mandando que alguém de vocês ou algum de vocês largue a sua religião, não. Você tem a sua religião. Não adianta eu mandar você largar de plantar soja, sendo que você não gosta de plantar milho. Então, o que você vai fazer? Se você é de uma denominação, você vai entrar em outra, você vai estranhar, você vai achar que o Deus não está ali. Mas o Deus está sobre todas as coisas e em todos os lugares. Não só aqui onde eu estou e não na igreja que você estiver. Deus está em todo lugar, menos dentro dos templos, desses prostíbulos que falsifica a palavra de Deus. Deus está em todo lugar. Você vai lá em Mateus 6, quando você lê Mateus 6, você começa de 1, vai 1, 2, 3, o versículo. Quando você chegar no versículo 6, você vai ler que está escrito: quando quiseres orar, entre para seu quarto, a mesmas escuro, e faça oração que o Pai está lhe vendo. Não faça igual aos hipócritas que chegam e ficam gritando na sinagoga para ser vistos pelos homens. Então, você, quando quiser orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu. Isso ela está de Mateus 10 a 15. Vocês podem ir lá que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Portanto, eu não gosto de falar o versículo. Eu falo o livro, porque eu não leio a Bíblia linear. Muitas das coisas vocês veem que eu não falo o versículo, porque eu leio ela linear. Eu não leio ela como uma Bíblia. Eu leio como a Escritura, que a Escritura não existia essas partes, igual vocês verem hoje, toda dividida entre livro, capítulo, versículo. Não, eu não leio ela por versículo, eu leio ela linear, que é eu sei, porque aí eu sei onde é que está o assunto. Eu sei onde é que está o assunto, eu leio linear. Eu vou na minha Bíblia, eu apago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, se vocês falar para mim na minha Bíblia, lê Mateus 8, aí eu vou, capítulo 6, versículo 8, eu vou apanhar um pouquinho, porque eu não leio quando eu estou lendo, eu não estou vendo ali se é 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu leio ela linear, para que eu não seja engolido pelos cão gulosos, de que eu tenho que ler só um capítulo, só a parte que mais interessa. Então, eu leio a parte que não interessa aos líderes religiosos, aos sistemas religiosos, e leio a parte toda da qual está escrito. Porque eu creio que a Bíblia toda, ela é importante. Não só uns textos, ou seja, um versículo muito pequeno. Não, porque um versículo é composto de 6 a 8 palavras. Sim, tem um capítulo aí que dá poucas palavras. Ele não dá nem uma linha. Então você vai lendo aquilo ali e você lê só realmente o que você é orientado para ler. Então você vai acreditando. Igual eu estou falando aqui, você está vendo essa gravura aqui. Ela é escura.
não dá para você ver o desenho que tem no fundo dela. Essa outra daqui você já vê, a serpente emplumada, o voo da serpente emplumada, dá para você ler. Você está vendo que por trás dela, aqui no fundo, tem, mas o que está escrito atrás você não vê. A mesma coisa é a Bíblia. Se você não lê ela linear, você vai realmente ficar na mão dos cão-gulosos de que eles falam que você tem que fazer isso e você tem que fazer. Não. Você leia o capítulo inteiro e não o versículo. Se você anda numa cidade, você vai só no número, num comércio que você vai, você só sabe que existe aquele comércio. Você não sabe que existe. Você fecha o olho, abre ali onde ele falou e ignora para frente e para trás. Você não tem condições de saber o que é a palavra de Deus. Você está sendo seguido pela palavra do ídolo que você está seguindo, que está mandando você ler, você está fazendo um elo, em vez de você pedir diretamente ao Pai, você está pedindo ao segundo e transformando Jesus em terceiro. Não, Jesus tem que ser o primeiro, ou seja, o primeiro é você, ele é o segundo. Ele é o segundo, ou seja, buscando de lá para cá, ele é o primeiro a quem nós temos que recorrer. É melhor nós ser o segundo e ele ser o primeiro, do que nós ser o primeiro e ele ser o segundo. Então não vamos deixar ele para terceiro, sendo que nós podemos chegar realmente que ele é o caminho, a verdade e a vida. É o pão que desceu do céu, não o pão que nasceu da terra. Bem entendido?